De volta a Brasília, o ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou nas redes sociais que vai entrar com 2 processos contra Lula. Reportagem de Paula Lobão. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi às redes sociais para dizer que vai entrar com 2 processos contra o presidente Lula. Um deles será sobre a acusação de Lula de responsabilizar Jair Bolsonaro pelas mortes na pandemia de Covid-19. O outro processo de Bolsonaro contra Lula será pela afirmação do presidente de que Bolsonaro teria uma mansão nos Estados Unidos. Na próxima semana, entrarei com 2 ações contra Luiz Inácio Lula da Silva. Uma criminal e uma civil. Primeiro, ele diz que das 700 milhões de mortes no Brasil, 300 milhões a responsabilidade é minha. Bem, são números absurdos, mas que atingem a minha honra. A outra diz que eu tenho nos Estados Unidos uma mansão de 8 milhões de dólares em nome de um assessor meu. São absurdos. Ele não pode continuar falando mentiras à vontade, não ser incomodado por praticamente ninguém. Nós faremos a nossa parte e tenho certeza que a justiça fará a sua. Na quinta-feira, em um evento em Salvador, Lula afirmou, sem provas, que o ex-presidente Bolsonaro teria uma mansão nos Estados Unidos no valor de 8 milhões de dólares, em nome do ex-ajudante de ordens dele, o tenente-coronel Mauro Cid. Em outro momento do discurso, o presidente atribuiu a Bolsonaro a responsabilidade por milhões de mortes durante a pandemia. Segundo Lula, o governo anterior não respeitou a ciência. Nós temos que refazer grande parte das coisas que nós tínhamos feito. Temos que refazer. É como se tivesse passado um furacão nesse país e tivesse destruído. Ou seja, só para a gente ter ideia da desgraça que esse país foi submetido, dos 700 milhões de brasileiros que morreram da Covid, 300 milhões morreram por culpa de um governo negacionista que não tem a menor sensibilidade de respeitar a ciência, a medicina e respeitar o povo que precisava tomar vacina. Nesta sexta-feira, em evento no Ceará, Lula voltou a atacar Bolsonaro. Ele dizia que era um governo honesto combatendo a corrupção. Nós vamos ver o que é corrupção agora com a turma dele. Agora está dedicada com o rabinho preso. Está prestando depoimento. Ele vai saber o quanto foi ruim para ele mentir durante o processo do governo. Até o cartão de vacina ele falsificou. De Brasília, Paula Lobão. Bom, Luiz Felipe Dávila, parece que o Brasil ainda está vivendo o segundo turno da eleição presidencial, mas será que esses efeitos jurídicos podem ter consequências tanto para um quanto para outro? Olha, Tiago, primeiro é o que você acabou de falar, fica mantendo essa polarização, esse radicalismo político, que é péssimo para o país. Um país que precisa estar focado, como eu sempre digo aqui na Jovem Pan, na retomada da economia, do crescimento, da renda, do emprego, e fica esse bate-boca. Mas veja que absurdo. Primeiro, o presidente Lula não tem noção com os números, né? Foi que morreu 700 milhões de brasileiros, nem tem 700 milhões de habitantes no Brasil, é um negócio inacreditável, meu. É uma irresponsabilidade, é um descuido do presidente da República. Segundo, Lula vem sim querendo fazer um revisionismo histórico, como se não tivesse tido corrupção no governo Lula, como se a Lava Jato fosse, na verdade, uma inquisição para perseguir o PT. É um absurdo. Vem revendo os artigos mais importantes que nós temos aqui em saneamento básico, em privatização. Ou seja, esse é um governo que só vem criando o caso e não tem nenhum foco e compromisso com essa pauta que o Brasil precisa, que é a pauta do restabelecimento do respeito, da confiança, para que nós possamos ter investimento, renda e emprego no Brasil. Ou seja, esse é um governo irresponsável, que está traindo a confiança do brasileiro, que está em espera de, assim como o governo federal e os governos estaduais, a fazer com que a economia volte a crescer. Porque se a economia não crescer, Tiago, não tem como resolver os grandes problemas sociais desse país. Capês, a guerra da polarização não vai acabar e ela não deixa passar uma agulha do adversário. Nesse caso, certas acusações são cabíveis de processo e, nessa hora, o tribunal vai querer saber de provas. Olha, Adriana, na política é mais importante a versão do que a verdade. O ministro da propaganda nazista, Joseph Goebbels, já ensinava. Uma mentira repetida 1000 vezes vira uma verdade.
É claro que se você começa a chamar uma pessoa de genocida, e ela não reage, ela acaba virando genocida, mesmo sem ser. O presidente Lula, o Luiz Felipe Dávila, observou bem. Ele disse que, em razão da omissão do presidente Jair Bolsonaro, morreram 700 milhões de brasileiros. Isso é mais do triplo da população brasileira. Ou seja, absolutamente uma irresponsabilidade nestas falas muito grande. Agora, se o presidente Bolsonaro fica quieto e não reage, isso acaba virando verdade, porque as pessoas não vão checar esses dados. É muito importante. E claro, trata-se de uma calúnia, porque você não pode atribuir uma morte, principalmente porque foram compradas milhões e milhões de vacinas e foram distribuídas. Ficou a versão do presidente Bolsonaro minimizando a Covid-19, dizendo que era uma gripezinha. É isso que ficou. E essa versão é que é explorada. Agora, lamentavelmente também, para finalizar, o presidente Lula não consegue quebrar o espelho retrovisor. A gente sente ele extremamente magoado, vingativo, olhando para trás, e isso está atrapalhando a sua gestão, inclusive a tomada de decisões racionais. E quem paga o preço? O país. Pois é, Dávila, e hoje tem os bastidores trazidos pela imprensa aqui de São Paulo, indicando que Lula estaria chateado com a forma que o Congresso vem tratando o governo dele, que ele não tem espaço para promover mudanças como ele, na avaliação dele, claro, conseguiu fazer no primeiro mandato, pelo menos. É uma situação que o Brasil fica parado, né? Olha, Thiago, veja só que absurdo. O Lula acha que não ter articulação política... O que ele vai fazer para aumentar a articulação política? Ele vai querer liberar mais dinheiro. É o velho mensalão. Não, olha, vamos comprar apoio, vamos soltar mais dinheiro que talvez a gente aprove a matéria. Ele não entendeu que o Congresso está fazendo o seu papel. Felizmente, o Congresso está tendo uma atuação para defender os interesses do povo brasileiro, como barrar o decreto do saneamento básico. Isso não foi desarticulação política, foi um péssimo decreto aprovado pelo presidente da República. Isso não tem nada a ver com articulação, isso tem que ver o Congresso, que tem lá 503 representantes do povo defendendo o interesse do povo, que é para aumentar a concorrência, sim, no saneamento, atrair investimento e universalizar o saneamento básico, e não fazer um decreto presidencial que vai manter esse oligopólio dessas estatais ineficientes que deixaram o brasileiro, 100 milhões de brasileiros sem esgoto tratado e 35 milhões de brasileiros sem água tratada. Ou seja, Lula não entendeu nem o diagnóstico da coisa, ele não entendeu que é o péssimo projeto dele, não tem nada a ver com desarticulação política. E o Congresso já deixou claro também que vai frear essa irresponsabilidade de rever o processo de privatização da Telebrás, da Eletrobras. É igualzinho. Isso o governo tem que entender que não vai aprovar qualquer coisa só liberando dinheiro, que as coisas precisam ter sentido para a população. E o Congresso está fazendo o seu papel, servindo de contrapeso a péssimos projetos apresentados pelo governo federal. Capês, nesse mandato o governo federal deve conseguir passar tudo o que quer no Congresso ou realmente os parlamentares devem barrar, segurar a aprovação de alguns pontos, de algumas propostas de Lula? Olha, Adriana, pelo que nós estamos percebendo, emenda parlamentar não vai ser suficiente. Ele vai construir, sim, uma base fisiológica que, agregada à sua base de sustentação, vai lhe dar alguma força, mas insuficiente para aprovar projetos absurdos, como projetos estatizantes, projetos que querem rever as privatizações, que vão provocar um retrocesso no país, que vão promover uma gastança irresponsável. Os parlamentares, na sua grande maioria, estão demonstrando que estão atentos a essa questão e têm responsabilidade com o seu eleitorado. O Congresso Nacional tem um perfil de centro-direita e é claro que não é um perfil estatizante, antiquado, que quer rever privatizações. Se o presidente Lula insistir com relação a isso, não vai ter bilhões de emendas parlamentares que seja suficiente para a aprovação desses projetos que levam ao retrocesso da economia.